Vamos lá. Por que que eu tô dizendo pra vocês que a live de hoje tem um pouco a ver com a nossa live da semana passada? Porque na semana passada, conforme a gente ia conversando, né, conforme a Patrícia ia contando um pouco da história dela com o filho dela, uma das coisas que eu acho que são bem marcantes da história dela é como ela chegou no diagnóstico, né? Toda aquela saga, vamos dizer assim, entre passar com pediatra, passar com gastro, vai em um, vai em outro, até chegar num diagnóstico correto, numa orientação correta. E por que que eu tô dizendo que isso me chamou a atenção? Porque é uma das coisas que eu mais ouço as mães reclamando, né? As mães que me procuram ou que entram no meu programa, né? No programa Chega de Alergia, é uma das coisas que as mães mais falam sobre essa dificuldade de encontrar um profissional especializado que saiba fazer um diagnóstico correto ou que saiba orientar da forma correta. É claro que quando a gente fala isso, eu tô generalizando, né, gente? Não significa que qualquer pediatra, qualquer gastro, qualquer alergista que você vá não vai ser especializado o suficiente, gente. Quero crer que existam muitos, assim como a profissional que atendeu a Patrícia naquele início, existam muitos que são bons e que são especializados, mas infelizmente a maioria não é. E a alergia, especialmente a APLV, né, já que nós conversamos com a Patrícia, que é mãe de um bebê APLV, a APLV, ela é a alergia alimentar mais comum em bebês, né? E é justamente aquela fase em que é mais difícil para a mãe lidar com a alergia. Por quê? Porque o bebê, né, ainda não sabe falar, não sabe se comunicar, muitas vezes ele tá só sendo amamentado, né, com leite materno, e aí a mãe pensa, meu Deus, mas tem alergia do quê? Se a criança nem sequer come ainda, né? Então causa muita confusão, muita insegurança, isso quando a mãe não é mãe de primeira viagem, né? Porque quem é mãe, assim como eu, ou você que tá aí me assistindo, quem é mãe sabe que a gente fica muito insegura, principalmente com o primeiro filho. Então, já rola uma insegurança natural, mesmo que a criança não tenha nenhum tipo de alergia alimentar. Então, imagina quando ela tem, né? Então, um dos sintomas, por exemplo, que são os mais comuns, né? Quando a criança tem a PLV, um deles é a presença de muco e sangue nas fezes do bebê. Então vocês imaginem abrir a fraldinha do seu bebê e encontrar ali sangue. Mesmo que seja numa quantidade pequena, a gente assusta, né? A gente não sabe o que está acontecendo, principalmente quando é mãe de primeira viagem. Mas no caso da Patrícia, que a gente recebeu na semana passada, como convidada especial, foi o terceiro filho dela que veio com a PLV, né? Que desenvolveu a PLV. E assim mesmo sendo o terceiro filho, ela também se assustou, porque não aconteceu isso com os outros filhos dela, né? Então, é sempre uma caixinha de surpresas. E ela nunca tinha ouvido nem falar em APLV, né? E a maioria de nós nunca ouviu falar mesmo, até que aparece na nossa família, aparece na nossa vida, e aí a gente vai procurar saber o que é, né? Então, para uma mãe que nunca ouviu falar, de repente recebe esse diagnóstico, ela fica se sentindo perdida. E mesmo até chegar no diagnóstico, muitas vezes acaba passando por profissionais que não são especializados. Então, em que situação principalmente isso acontece? Quando a gente acaba recorrendo a médicos que estão de plantão no pronto-socorro. Por quê? Porque dificilmente vai acontecer a coincidência de você encontrar um plantonista naquele momento que você procurou o PA, que seja um profissional especializado em alergia alimentar. Muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer? Claro que pode, aí você deu uma sorte danada, mas é muito difícil que isso aconteça, né? E por que eu tô falando tanto da questão do profissional ser especializado? Porque a alergia, ela é um tanto complexa, ela é uma caixinha de surpresas, ela apresenta sintomas, a alergia alimentar, né? Tô falando, ela apresenta sintomas que muitas vezes a gente confunde, né? Quando a gente não é especializado, pode confundir com outras doenças, né? Então, por exemplo, muitas vezes acontece, né, das mães me relatarem que a criança estava lá vomitando, né, vomitou por causa da alergia, ou tá com diarreia por causa da alergia, ou com as fezes com um pouquinho de sangue, com muco, e aí procura um pronto-socorro, o médico que atende ali, até por ser um atendimento rápido, né, muitas vezes não dá tempo mesmo do médico investigar todo o histórico da criança, ele acaba diagnosticando como, por exemplo, uma virose, né, porque vômito, diarreia, essas coisas são sintomas de virose. A gente sabe que a maioria dos casos a virose vem acompanhada de febre.
E a alergia não, mas pode acontecer de numa alergia a criança apresentar febre e numa virose a criança não ter febre. É difícil acontecer? É difícil, mas pode acontecer. Então, são situações que confundem muito o profissional que não tem esse olhar já treinado para diagnosticar uma alergia. Ou então é aquele plantonista que fica um pouco assustado com aquela situação e manda fazer um monte de exames, e exames que não resolvem nada para diagnosticar a alergia, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo, assiste todas as lives, sabe que eu já fiz uma live falando que não é toda alergia alimentar que é detectada nos exames laboratoriais, né? Então, só pra gente fazer um parênteses e lembrar um pouquinho dessas outras lives, pra quem tá aqui assistindo e ainda não sabe, né, ou não assistiu a outra, mas depois você procura no meu feed e acha esse vídeo onde eu falei sobre os exames laboratoriais, né? Mas só pra gente fazer um resuminho, a gente tem 3 tipos de alergias. A gente tem a alergia IgE mediada, que são aquelas de resposta rápida, a gente tem a mista e a gente tem a não IgE mediada. Somente a alergia que é IgE mediada é que vai ser detectada por exames laboratoriais. Então, os exames de sangue, aquele exame que a gente faz na pele, né? Que é o teste cutâneo e tantos outros exames que são considerados laboratoriais, que são aqueles que a gente pega o material, né, e leva no laboratório para analisar, nenhum desses exames detecta a alergia que não é IgE mediada. E a maioria, grande maioria dos casos de alergia, especialmente proteína do leite, a PLV, não são IgE mediadas. Então, significa que não vai aparecer no exame, né? E uma outra coisa que acontece também é o contrário. Às vezes aparece alergia de um monte de coisa no exame e a criança não reage àquilo tudo. E a mãe, sem ser devidamente orientada, acaba cortando tudo que não devia da dieta. Então, podem acontecer 2 situações quando o profissional não é especializado. Ou a mãe acaba não sendo orientada que não precisa tirar tudo aquilo, somente aquilo que a criança realmente reage, e acaba diminuindo muito a oferta de alimentos e como consequência de nutrientes para a criança ou para ela própria, quando é a mãe que tem que fazer a dieta, porque ela está amamentando. Ou o contrário, às vezes o médico, não, isso aí não é nada, pode viver tranquilo, e o bebê nunca para de ter essas reações, porque o médico não orientou você como fazer todos os detalhes do tratamento, né? Então, como eu estava dizendo, tô explicando tudo isso de novo, relembrando aí outras lives que a gente fez de uma forma resumida, para você entender que às vezes a mãe ficar na mão de um plantonista, de um médico plantonista que não seja especializado, pode acontecer esse tipo de erro de diagnóstico. E aí vai para casa com uma dipirona para dor, ou com um remedinho para controlar algum tipo de virose ou coisa do tipo, que o médico achou que é por isso que a criança está com sintoma, né? Então, às vezes, não desconfia da alergia. Até porque, gente, a alergia, ela é, inclusive, um pouco complicada de fazer o diagnóstico. Quando eu digo complicada, eu quero dizer o seguinte, que até se o plantonista fosse especializado, não tem como ele fazer um diagnóstico assim, paf! Porque, como eu disse, não existe um exame laboratorial que detecta essa alergia, especialmente se ela não for IgE mediada. Então, nenhum médico pode fechar um diagnóstico de alergia alimentar, né? E agora eu tô falando sempre das alergias alimentares, tá? Só para ficar claro. Nenhum médico pode fechar um diagnóstico de alergia alimentar só com o exame. Ele tem que fazer uma investigação, muitas vezes tem que fazer o teste de provocação oral, e isso demanda tempo. Então, ainda que o plantonista fosse especializado, ele não tem como fazer um diagnóstico de alergia ali. Ele pode, no máximo, desconfiar, falar, olha, mãe, eu acho que pode não ser uma coisa tão grave, pode ser que seja uma alergia à proteína do leite, por exemplo, né? E uma outra situação também que acontece muito, que eu ouço muito as mamães reclamando pra mim, é da falta como que eu poderia dizer pra vocês, de acesso ao profissional ou de apoio do profissional no dia a dia. Porque muitas vezes o profissional até pode ser especializado, mas ele não dá conta de dar a atenção que a mãe precisa o tempo todo, né? Normalmente a gente tem uma consulta o quê? Uma vez por mês com o pediatra, com o médico que faz o acompanhamento
do filho da gente, a gente normalmente só leva de forma menos espaçada quando a criança está com algum problema de saúde, né? De um modo geral, a gente vê o pediatra a cada um mês, né? Quando é uma mãe que, além de tudo, não tem um convênio, leva num posto de saúde ou coisa do tipo, às vezes é mais espaçado ainda. E as dúvidas vão surgir no dia a dia, né? No dia a dia vão surgindo as dúvidas. E aí a mãe fica perdida, né? E aí o que uma mãe perdida faz nos dias de hoje para procurar informação? Vai na internet, né? E a internet, claro, a internet tem muita coisa boa, muita informação séria, como aliás esse vídeo que vocês estão assistindo, mas também tem muita informação equivocada, desencontrada, informação incompleta, e isso pode colocar a vida do seu filho em risco, né? Eu participo de alguns grupos, então assim, só para ficar bem claro, a gente tem um grupo que é o grupo do programa Chega de Alergia, e aí neste grupo é um grupo exclusivo só para quem tá no programa, e aí lá no grupo sou eu e a minha equipe que respondemos as perguntas, então aí são perguntas respondidas por um profissional. E tem alguns grupos de mães em redes sociais, Facebook, Instagram, na verdade é mais no Facebook, né? Que eu faço parte, mas eu não sou a administradora do grupo, então eu só faço parte ali para ter contato com as mães e tal. Quando eu posso, eu ajudo respondendo as perguntas, mas são grupos assim imensos, com pessoas de todo tipo. Quero crer que tem outros profissionais lá também. Enfim, e eu vejo as mães trocando umas figurinhas que às vezes, mesmo que seja com a melhor das intenções, podem ser também perigosas. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma mãe que publicou lá que se a criança comesse o alimento cozido, ela não ia ter reação alérgica porque o filho dela não teve reação alérgica. Então, eu até acredito que o filho dela não teve reação alérgica, pode acontecer, porque a reação, gente, depende de vários fatores, né? Também já falei isso em outras lives, a gente tem graus de sensibilidade diferente, mas daí uma mãe ir lá num grupo desse e afirmar que todas as crianças podem comer o alimento cozido, que é o que a gente chama de baked, né? Baked é cozido em inglês, que é inclusive uma das estratégias que fazem parte do TPO, né? Do teste de provocação oral, para a gente poder medir o desenvolvimento de tolerância. Não vai impedir que toda criança tenha reação. Entendeu? Então vai depender da criança. A criança dela não teve reação. Mas ela não pode ir num grupo e falar, gente, é o seguinte, é só vocês começarem a dar cozido que acabou os problemas. Não é bem assim. Eu vejo também muitas mães que confundem alguns ingredientes com proteína, ou algum ingrediente que está escrito lá com um corante, que de repente a criança tem alergia. Então as mães confundem algumas coisas e aí colocam lá no grupo. E aí quando uma mãe fala assim, ai, olha, o médico falou que o meu filho não pode comer soja porque ele reage à soja. Aí vai outra lá e responde, imagina, meu filho sempre tomou soja, isso é mentira do seu médico. Não é que é mentira do médico, é que aquela criança reage, a outra não. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Quando não é uma resposta profissional, fica um pouco complicado. Eu entendo que é a melhor das intenções, né, de todas essas mães. A gente quer se ajudar, né, num grupo desses. E eu acho, assim, muito bom que existam esses grupos, né, porque, como eu disse, o médico que acompanha a criança muitas vezes não tá acessível, né, de repente acontece alguma coisa aí no dia a dia que assusta a mãe, deixa a mãe insegura e a mãe quer perguntar pro médico, esse médico não tá acessível. Um grupo desse pode ajudar e muito. Mas a gente tem que tomar cuidado. A mesma coisa vale para procurar as coisas na internet, né? Dar um Google, que nem a gente fala. Tem coisas que vão ser legais, vão ser bacanas e vão ajudar. Tem coisas que não, né? Uma outra situação também que acontece muito. A mãe vai procurar informação na internet, acha uma informação antiga de um determinado alimento que antes era seguro e agora não é mais, porque mudou a fórmula ou ao contrário. Enfim, 1001 informações, algumas boas, algumas não. E as informações que não são boas podem colocar a vida do seu filho em risco. E aí, falar de todo esse assunto para vocês me fez lembrar o seguinte, que hoje eu fiz uma publicação no meu feed, eu nem sei se a pessoa que comentou tá aqui assistindo. Se estiver assistindo, você dá um oizinho aqui, tá? Eu coloquei uma publicação hoje falando sobre dermatite atópica. E quem me segue há mais tempo também sabe, né, que eu sou atópica, né? Eu tenho dermatite atópica. Fui diagnosticada muito pequena, com 2 aninhos, e eu, infelizmente, faço parte da minoria que ainda
mantém sintomas. Embora seja uma dermatite leve, eu tenho, me incomoda bastante, coça muito, quem tem dermatite sabe como é. Mas por que eu tô falando pra vocês isso da dermatite? Porque a dermatite atópica, ela é uma alergia mista, né? Lembra que eu falei que tem 3 tipos de alergia? IgE mediada, mista e não IgE mediada. E uma das características da alergia mista é quando você faz um exame de sangue que vai detectar as alergias IgE mediada, que ele dê que você tem alergia de um monte de coisa, né? Então se eu faço um exame, e eu tô dizendo isso pra vocês porque eu já fiz, se eu faço um exame de sangue pra detectar o que eu tenho IgE alterado, eu tenho, assim, alergia, segundo o exame de sangue, de tudo que vocês imaginarem. Então, teoricamente, se eu fosse me prender a somente aquele resultado do papel, eu não ia poder comer praticamente nada. Só que eu não reajo a esses alimentos. E como que eu sei que eu não reajo a todos aqueles alimentos que aparecem no meu exame? Porque não muda a forma como a minha dermatite se manifesta. Então, quando que a gente vai desconfiar que uma dermatite tem relação com a alergia alimentar? Né, uma dermatite atópica, falando de forma mais específica. Quando eu perceber que se eu como um determinado alimento, pioram as coceiras e as crises de dermatite, entendeu? Então, por exemplo, se eu começo a perceber que o meu bebê, toda vez que toma um leite de vaca ou come alguma coisa que tenha leite, ele fica todo empolado, começa a se coçar mais do que quando ele não toma, ou ele nem tem quando ele não toma, e isso me leva a desconfiar que provavelmente ele tem alergia à proteína do leite de vaca e esta alergia está desencadeando a dermatite. Mas não significa que toda dermatite está relacionada com o alimento, então ela pode estar ou não. Só que quando ela está relacionada com o alimento sempre vai piorar as crises. Tá? Então, esta é a relação da dermatite atópica com alergia alimentar. Porque a dermatite, ela pode, inclusive, ser um sintoma, uma manifestação da alergia alimentar. Nossa, meu filho nunca teve dermatite. Foi só ele começar a comer um certo alimento, ou foi só depois de um certo tempo que eu comecei a perceber que ele tem dermatite. E aí, a gente faz um TPO, né, faz um teste oral, tira esse alimento que a gente desconfia da criança e a criança para de ter crise de dermatite. Então isso comprova que era uma dermatite que estava sendo desencadeada por um alimento. E aí eu fiz essa publicação hoje e teve uma pessoa que comentou dizendo que ela desenvolveu a dermatite por causa de uma alergia alimentar, né, que ela fez uma dieta low carb, né? Para quem não sabe, aí a dieta low carb é aquela que a gente diminui muito os carboidratos e ela é riquíssima em proteínas, né? E estão justo as proteínas as principais causadoras de alergia. Não significa que são todas, não significa que é a quantidade, sim o tipo de proteína. Mas aí ela acabou percebendo que ela tinha, entre outras coisas, alergia à proteína do ovo e alergia à proteína da castanha de caju. E aí ela falou assim, nossa, foi só eu fazer essa dieta que eu virei alérgica. Na verdade, não tem como a gente saber com certeza o que aconteceu nesse caso, né? Quando a gente não acompanha o caso assim em mais detalhes, não tem como com um comentário a gente falar é isso ou é aquilo. Mas, pela minha experiência profissional, eu tô imaginando que o que aconteceu com ela podem ter sido 2 hipóteses. Ou ela tinha já esse gene de alergia, o que significa ter esse gene? Ela já tinha uma predisposição a desenvolver essa alergia e acabou desenvolvendo porque deu uma quantidade muito grande de proteína para o corpo e o corpo dela, que até então dava conta de digerir aquela proteína da castanha e do ovo, porque era de vez em quando que ele tinha contato com essa proteína. A partir do momento que ela começou a fazer uma dieta que tinha uma oferta muito grande dessa proteína, o organismo começou a não dar conta e começou a enxergar aquelas proteínas como um intruso e aí começou a desencadear nela reações alérgicas. Ou então, ela já era alérgica, mas ela tinha um grau de tolerância alto. Então, se ela comesse eventualmente uma castanha ou ovo em alguma preparação e tal, ela não sentia reação. Só que quando ela começou a fazer essa dieta, era uma quantidade tão grande que passou a ter reação. Então, até isso muda de uma alergia para outra. Então, a alergia, gente, o que eu quero falar com tudo isso que eu tô falando para vocês hoje? A alergia, ela é uma caixinha de surpresas e muito complexa. Então, não tem como fazer um diagnóstico assim, pá,
Pronto. E como se não bastasse, né, toda essa saga, toda essa dificuldade em fazer um diagnóstico e de você encontrar um profissional que seja especializado, muitos profissionais também, pelo mesmo motivo, acabam não oferecendo uma orientação correta, né? E eu vejo isso principalmente também, né? Não só, na verdade, mas em casos de crianças APLV. Então eu vejo, por exemplo, médicos que falam para a mãe, você tira o leite, os derivados e pronto. E aí a mãe sai, e aí, o que é leite derivado, né? Leite derivado é leite, iogurte, queijo, tá, não vou comer, eu já praticamente nem como. Mas o médico não explica detalhes, o médico não explica que existe uma diferença de grau de sensibilidade de uma criança para outra, não explica que pode demorar para a criança estabilizar, não explica que é importantíssimo fazer a dieta correta para acelerar a possível cura, né? Que não explica que acontece ali, que isso não é uma doença, é como é que fala? É um exagero, na verdade, né? Um hiperfuncionamento, vamos dizer assim, do sistema imunológico da criança, que ainda é imatura, enfim. São tantos detalhes, porque vocês imaginem, uma situação como a alergia alimentar, que é complexa, né? É complexa pra gente fechar um diagnóstico, pra gente entender como é que funciona e etc. Imagine a orientação. Tratar a alergia alimentar é simples, sabe? Não é uma coisa dificílima de conseguir, de orientar, de passar e tudo mais. Mas ela é bem detalhada. Ela depende muito de detalhezinhos que às vezes passam desapercebidos e podem ser justamente o que não deixa o seu bebê estabilizar sintomas, por exemplo, né? Porque ainda que no caso da APLV especificamente seja muito possível que a sua criança desenvolva a cura espontânea, porque a grande maioria das crianças com o tempo, com a maturidade, se cura da APLV, durante o período, enquanto ela ainda tem sintomas, nenhuma mãe quer ficar vendo o bebê tendo cólica, chorando, vomitando, com coceira, a qualidade de vida zero, né? Não só pro bebê que fica sofrendo, mas a mãe que sofre junto. Primeiro, porque a gente não quer ver filho da gente sofrendo. Segundo, porque a gente não consegue dormir, né? O bebê chora de madrugada, tá o tempo todo agitado, com cólica, se contorcendo, enfim. E segundo que não é só porque melhora a qualidade de vida do bebê, mas também porque você pode acelerar a cura. Quando você faz o tratamento onde você exclui o alimento que está causando alergia, no caso da PLV, a proteína do leite. Então, gente, é muito detalhado. É por isso, inclusive, que dentro do programa Chega de Alergia, a gente fez esse grupo exclusivo, entre outras tantas informações, entre outras tantas coisas que a gente oferece dentro do programa, a gente tem esse grupo exclusivo onde eu e a minha equipe, né, quando não sou eu, é a minha equipe, alguém da minha equipe, responde às mamães, justamente para não criar essa coisa de se sentir sozinha, sabe? De se sentir sozinha ou de correr o risco de ter uma orientação errada de alguma outra mamãe que, na melhor das intenções, às vezes acaba falando uma coisa que não procede, ou às vezes acaba reproduzindo uma orientação errada que recebeu do médico, né? Enfim, eu tenho certeza que é a melhor das intenções, mas às vezes não é a melhor orientação, né? Então, a gente fez esse grupo exclusivo para isso, tá? Para não deixar as mamães caminharem sozinhas. Até porque, gente, eu além de ter alergia, também sou mãe, né? Então, a gente se entende, né? A gente sabe como é difícil para nós, mamães. Então, assim, até você achar um profissional, até o profissional te ouvir. Eu já ouvi, inclusive, olha que absurdo, eu já ouvi mamães falando que um médico falou que ela tava doida. Imagina, a senhora tá doida, agora tá na moda essa coisa de alergia. Aí toda mãe vem aqui falando pra mim que o bebê tá com alergia. Olha que absurdo, gente, o médico falar isso. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, chama uma mãe de doida, porque a mãe sabe o que ela tá falando, a gente sabe, poxa. Ainda que ela possa estar enganada, né? Poxa, é coração de mãe, você não fala desse jeito com uma mãe, né? Chama ela de louca, porque ela tá achando que, né? E assim, e no final das contas, essa mãe, depois levando um especialista, descobriu que o filho estava alérgico sim. Então, além de tudo, o médico que disse isso pra ela, quem tava doido era ele, né? Mas, o pessoal fala, tá na moda, agora tudo é alergia. É óbvio, gente, que não é tudo que é alergia, mas os casos de alergia alimentar aumentaram sim.
Então não é que tá na moda, eles aumentaram por N fatores e um deles é o estilo de vida que a gente tem hoje. Então não adianta o médico negar falando que é um modismo. Agora tudo é alergia alimentar. É óbvio que não é tudo, mas poxa vida, tem que ouvir a mãe, né? Então a mãe chega lá falando, olha, eu andei dando uma pesquisada, ou eu tenho uma amiga que tem um filho que é PLV, e aí ela conversando comigo falou que o filho tá assim, 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 o meu filho também tá desse jeito, e agora eu tô desconfiada. O mínimo que o médico faria era parar pra ouvir essa mãe e investigar um pouquinho, né, antes de falar pra ela que ela é doida, né? Então, pelo amor de Deus, hein? Se tiver algum outro profissional da saúde aí me assistindo agora, faça favor de não falar que a mãe é doida. Então, gente, não se sintam sozinhas. Todos nós, mamães, já passamos por situações de insegurança e todas as mães que tiveram ou têm um bebê com alergia também passou, muito provavelmente passou por essa saga, né, até encontrar um profissional que fizesse da forma correta o diagnóstico. Então, como eu disse para vocês, existem profissionais que vão falar, vão fazer assim um exagero, né? Tipo, olha, aqui no exame de sangue deu que tem alergia de soja, alergia de leite, alergia de ovo, alergia de milho, de arroz, de banana. Gente, daqui a pouco não come nada, né? Então, o exame laboratorial, ele serve para dar um norte, né? Pra gente ter uma ideia de onde a gente vai investigar. Mas o exame laboratorial sempre tem que vir acompanhado de observação, de sintomas. Saí da minha live, meu celular tá doido. Então, sempre vem acompanhada de... Desculpa, gente, eu vou voltar aqui que o celular me atrapalhou. Perdi o raciocínio. Eu tava dizendo que o exame laboratorial sempre tem que ser acompanhado de suspeitas clínicas, de outros sintomas, de coisas que você vai observando no dia a dia. Então, o exame de sangue isolado, só o exame. Então, um médico que vai lá, pede um exame pra você, eu acho que ele pode pedir, sim, vai ajudar, né, no diagnóstico. Mas ele abre o exame e fala, é isso que tá escrito aqui, que tchau, pode ir embora, faz isso. Tá equivocado, porque a alergia alimentar, e eu tô falando de alergia alimentar, tá, gente? Alergia alimentar não se faz diagnóstico dessa forma. A gente precisa de um compilado aí de investigações, vamos dizer assim, né? A gente tem que juntar várias investigações. E o tratamento é basicamente a mesma coisa, né? É excluir os alérgenos, né? É a exclusão do alérgeno da dieta? Sim. Mas é muito mais detalhado do que a maioria dos profissionais orienta, né? A maioria fala, vai pra sua casa, para de comer leite e derivados, ou para de comer o ovo, para de comer a soja, mas e aí, substituo pelo quê? Tal coisa eu posso comer? Será que aquele determinado alimento industrializado pode? Será que não pode? Será que sim? Será que não? É tanto detalhinho, e assim, são detalhes que depois que você fica sabendo, você vê que não era tão difícil assim colocar em prática, né? Que é possível. É possível, mas a hora que você descobre, você pensa, meu Deus, isso nem passou pela minha cabeça, né? Porque são detalhinhos mesmo, né? Por isso que é importante a gente ter uma orientação mais minuciosa, né? Ter um grupo de apoio, como a gente tem dentro do programa, um profissional que está assim mais apto a enxergar com esses olhos, né? Enfim, então é isso, pessoal. Se alguém tiver uma pergunta, quiser enviar aqui pra mim, pode enviar, tá? Que eu já respondo. Eu vou até aproveitar e responder uma pergunta que me mandaram hoje no direct, agora que eu lembrei. Eu vou aproveitar e vou responder. Eu não sei se a pessoa tá aqui assistindo também, tem bastante gente assistindo, mas eu não sei se ela tá aqui. De qualquer forma, eu vou responder a pergunta. Ela me perguntou, voltando aí ao assunto da dermatite atópica, se quando a dermatite atópica está relacionada ao alimento, se eu excluir o alimento, eu acabo com a dermatite atópica. E a resposta é, infelizmente, não. A não ser que essa dermatite seja somente um sintoma da alergia alimentar, né? O que eu quero dizer com isso? Você não tem dermatite, você só aparece, né, só desenvolve dermatite quando você come aquele alimento. Se você não comeu o alimento, você não tem crise. Então aí, muito provavelmente, você tirar o alimento vai diminuir essas crises. Agora, se você tem dermatite atópica, que é uma coisa, e tem alergia alimentar, que é outra coisa, o fato de você excluir o alimento vai diminuir as crises, porque sempre que você provoca alguma coisa negativa no seu organismo, como por exemplo um ataque a uma determinada proteína, vai piorar a dermatite.
Mas você excluir esse alimento não vai acabar com ela totalmente. Eu posso falar isso pra vocês por experiência própria. Porque a dermatite, ela tem várias, ela é multifatorial, né? Eu já falei isso também em outras lives. E ela sofre influência do meio, da emoção, né? Então quando você tá muito ansiosa, muito nervosa, começa a se coçar inteira. Então... qualquer coisa negativa que aconteça com a pessoa, ou não precisa ser necessariamente negativa, mas alguma mudança, por exemplo, uma alteração hormonal, né? Principalmente nós mulheres estamos muito sujeitas a isso. Então tem mulher, por exemplo, que durante a gestação, esse foi o meu caso, a dermatite sumiu. Parecia que eu não tinha mais dermatite atópica, eu não tive nada de crise de dermatite durante a gravidez. Depois que as minhas crianças nasceram, voltei a ter. Então, aqueles hormônios da gravidez no meu corpo fizeram com que eu não tivesse mais as crises de dermatite atópica, mas ela não foi curada. Ela ficou assim, vamos dizer, quietinha, sabe? Sem se manifestar. Por conta, muito provavelmente, né, por conta dos hormônios, daquela situação toda. Talvez por causa de vitaminas também que eu tava tomando na gravidez, enfim. E em compensação, se eu tenho assim algum estresse, alguma coisa, me ataca de um jeito, ou determinados alimentos, né, que eu já percebi que eu sou um pouco mais sensível. Mas no meu caso, a dermatite não é um sintoma de uma alergia alimentar. Então, quando eu como um determinado alimento, ele pode piorar, né, quando eu sou mais sensível a ele, mas eu tirar ele totalmente da minha dieta não resolve o meu problema da dermatite. Agora, se for uma dermatite que é só por causa da alergia alimentar, eu não sei se dá pra vocês entenderem essa diferença, porque existe a pessoa que tem dermatite atópica e não tem alergia alimentar, ela tem a dermatite. Tem a pessoa que tem a dermatite atópica e também tem alergia alimentar, até porque a pessoa, quando ela tem um dos dois tipos de alergia, é muito comum a pessoa acabar aparecendo outras, né? Outras manifestações. E existe a pessoa que tem alergia alimentar e a dermatite apareceu por causa da alergia alimentar. Aí, se for esse o caso, aí sim você excluir, você acaba com a dermatite, porque só vai ter crise de dermatite se comer. Tem uma pergunta aqui. Tem um bebê que tem a PLV tomando Neocate, agora melhorou os vômitos, mas ainda tem cólica e percebo umas bolinhas ao redor da boca e um pouco no pescoço. Seria alergia do Neocate? Ou porque baba muito? Então, como que é o seu nome? Samantha. Samantha, eu tô sem óculos, eu tenho que fazer assim, ó. Então, Samantha, fica difícil eu falar pra você que é a alergia do Neocate. O Neocate, se não me engano, ele é uma fórmula de aminoácidos, né? Então é muito difícil que a criança tenha alergia a essa fórmula. Você me corrige se eu estiver enganada, né? Mas eu acho que o Neocate, ele não é só hipoalergênico, ele é uma fórmula de aminoácidos. Então, muito difícil que a criança tenha alergia à fórmula de aminoácido. O que eu acho que pode acontecer, e você nem me falou o tempo que faz, né? Até porque você tá falando que ele ainda tá vomitando e tudo mais. Então, eu acredito que ele ainda esteja no caminho para estabilizar os sintomas, tá? Porque demora um pouquinho, né? Eu não sei quanto tempo faz que ele tá tomando Neocate, mas assim, às vezes faz uma semana, 2, e aí não melhorou ainda, a gente fica preocupada. Mas pode ser que demore um pouquinho mais, vai depender também um pouquinho do organismo, é isso? Faz pouco tempo que ele tá tomando? Então, se faz pouco tempo, pode ser isso, tá? Então não é que tá errado ou que ele tá com alergia, mas é o organismo dele começando a caminhar, entendeu? Então pode ser que demore um pouquinho, tá? Outra coisa também, faz 2 meses já que ele tá tomando, não? Então faz tempo. Então você pode estar tendo escape em alguma outra coisa em relação à dieta, tá? Eu acredito, não tem como eu afirmar, né, sem saber mais detalhes da história dele, mas eu acredito que o Neocate não dê alergia não, tá? Por ele ser uma fórmula de aminoácido. Parou com os vômitos, mas tá com essas bolinhas. Eu acho que essas bolinhas não é alergia do Neocate, não. Sabe o que pode ser também? Também não tem como eu afirmar, tá? Mas pode ser também uma alergia local, até por conta da baba mesmo, né? Que você falou que ele baba muito, porque assim, a gente tem que entender que a pessoa, quando ela é alérgica, ela tem uma predisposição maior de aparecer outras alergias, entendeu? Não significa que vai, né? Tem criança que é a PLV, só, ponto final, não tem alergia de mais nada, passou, acabou. E tem gente que é mais alérgica e ao longo da vida vão aparecendo alergias novas, aquela que tinha Sara e aparece uma nova. Cada um é cada um, né? Assim, só numa conversa aqui de live fica um pouco complicado de eu afirmar, mas eu acho que não é do Neocate não, tá?
O Neocate é muito difícil que ele dê alergia, por ele ser uma fórmula de aminoácido, tá? Mas aí a gente precisaria investigar, né? Tem vários outros fatores aí, especialmente se tratando de uma criança PLV, às vezes pode estar escapando alguma outra coisa na dieta, né? Algum traço do alimento ou coisa do tipo. Gente, alguém quer me fazer mais alguma pergunta? Que nós já estamos aqui há bastante tempo na live, nós já passamos de meia hora. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Duas outras coisas eu quero falar pra vocês. Primeira, quem assistir a live aqui depois e falar, eu devia ter assistido, queria ter perguntado tal coisa, pode me mandar a pergunta nos comentários do próprio vídeo, tá bom? Que a gente, assim que puder, responde. Eu falo a gente porque é eu e a minha equipe. Às vezes não sou eu, mas é alguém aqui que tá treinado, tá? Que sabe dar as respostas corretas para vocês. Então, pode fazer a pergunta aqui, comentando o vídeo, tá? Não sei se você tá assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, mas aí você pode comentar no próprio vídeo, deixa o seu comentário que depois a gente responde, tá bom? E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que a gente tá de novo com inscrição aberta para o webinário. Sabe aquele webinário, aquela aulona que eu dou para vocês também ao vivo? Só que assim, uma aula super legal, onde eu vou ensinar para vocês os primeiros passos para acabar com os sintomas de alergia alimentar, né? Recuperar suas noites de sono. O webinário Chega de Alergia. Ele é 100% online, gratuito, tá? Sou eu que vou dar a aula. Só que, como ele é gratuito, tem que se inscrever para participar, tá bom? Não vai ser uma live aberta igual nós estamos agora, tá? Então, quem quiser participar também pode me chamar pelo direct, me mandar mensagem por inbox, que eu mando o link para fazer a inscrição, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa live. Não se esqueçam que toda segunda-feira, quer dizer, às vezes acontece, né? Um apagão na segunda, um feriado, que nem aconteceu nas 2 últimas semanas, mas a gente tenta que seja pelo menos de segunda-feira, às 19 horas. Eu estou aqui nesse mesmo bate-local para fazer a live com vocês, tá? Peraí que tem mais uma pergunta. Como é a estrutura do sangue no cocô do bebê quando está com alergia ao leite de vaca? Nossa, olha, Marivânia, é isso? É bem variável. Normalmente são algumas rajadas, e que são assim, como que eu posso te dizer? É um sangue que você vê bem que é sangue, sabe? Não é aquele cocô escuro que o sangue tá misturado. Costuma ser assim, tá? Mas vai depender muito do grau de inflamação do intestino, porque quando a gente tem uma reação alérgica, o intestino fica inflamado. E aí vai depender um pouquinho do grau de inflamação. Então tem bebê que aparece só umas rajadinhas assim de sangue. Tem bebê que sangra mais. Tem bebê que às vezes nem sangra. Ele só tem muco, né? E só que assim, se o seu bebê tiver com sangue nas fezes, se for muito frequente, vale a pena investigar. Mas pode ser por outros motivos também. Então a gente nunca vai falar, nossa, é a PLV, só porque tem um pouquinho de sangue nas fezes, eventualmente. Pode ter sido por outros motivos, tá? De repente a criança é um pouquinho mais ressecada, ou comeu algum alimento mais vermelhinho e a gente ali naquela insegurança de mãe acha que é sangue. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, se o seu bebê tá frequentemente com sangue nas fezes, muco, anda muito mais irritado, com muita cólica, você percebe que passa um pouquinho daquilo que a gente consideraria normal, porque é normal o bebê ter cólica, né, e chorar, né, todo bebê chora, mas às vezes passa um pouquinho daquilo que a gente considera normal, né, ou seu bebê tem episódios aí de diarreia, ou às vezes vomita, dependendo do que ele comeu, ou dependendo da hora que ele mamou, etc., você precisa... Aí você pode investigar, sim, porque existe a probabilidade. É isso aí. Então, ela tem 2 meses, só, nossa, ela é bebezinha, ela mama no peito. Então, assim, eu acho que pode ser, sim, um indicativo, mas só essas rajadinhas de sangue eventuais, talvez não. Acho que você pode observar um pouquinho mais,
Tá bom? E aí, assim, como eu disse pra vocês aqui no começo da live, o diagnóstico ele é um pouquinho mais detalhado, né? Mas aí talvez valha a pena você fazer a investigação, sim, se você vê que tá sempre, toda hora aparecendo esse sangue, tá? Aí no caso, se a sua bebê só mama, quem vai ter que ser orientada a fazer dieta é você, tá? Não deixe nenhum médico falar pra você que não é pra você amamentar, viu? Se alguém falar isso pra você, você me procura. Marca um horário comigo que eu vou te orientar direitinho o que fazer. Não pare de amamentar, tá? Tem médico que adora falar pra parar de amamentar e dá fórmula. Não precisa, tá? É só você fazer a dietinha direitinho que ela não vai ter sintoma e você pode continuar amamentando. O leite materno é a melhor coisa, inclusive para bebês alérgicos, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por todos vocês que estão aqui participando comigo. A gente se vê na próxima segunda, às 19 horas. E quem quiser participar do webinário, não esquece de me chamar no direct que eu vou mandar o link para vocês se inscreverem, tá bom? Boa noite, pessoal. Beijo para vocês. Obrigada.